O Lula é o político brasileiro mais comentado na internet, só que ele é comentado negativamente, ele é criticado na internet, né? E isso está preocupando o pessoal do governo aqui, ó. A Natália Viana, aqui da Pública, fala sobre as redes sociais, a popularidade do Lula e a tristeza com o governo. E está falando sobre aquele fenômeno que eles descrevem a coisa, né, como sendo uma rejeição ao governante atual, né? Na visão deles, o Biden perdeu nos Estados Unidos, apesar de fazer um bom governo, só porque era o governante no momento. Eu já falei para vocês que a minha visão é diferente dessa, né? Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é o fenômeno econômico. A informação descentralizada e distribuída é muito mais ampla do que meramente rede social. E, de fato, faz com que o governo fique menos efetivo e que, com isso, as pessoas percebam mais a ineficiência do governo no final das contas, né? Mas vamos entender esse caso aqui, ó, porque o ponto é esse daqui, ó. Lula é o presidenciável com maior presença nas redes sociais, mas a maioria das menções às redes sociais no Lula é negativa, aponta levantamento, ou seja, o Lula está se ferrando nessa história. Está se ferrando tanto a ponto de pedir que proíba criticar governo. Não pode criticar governo na campanha, tem que só elogiar o Lula. Se criticar o Lula, não pode. É ditadura. De criticar governo, ele virou ditadura agora. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Borgetax, La Casa do Banco Master e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Redes sociais, a popularidade do Lula e a tristeza com o governo. Eles aqui vão muito no sentido que eu venho falando, né? O que está acontecendo agora? As pessoas não são antissistema, anti-governo. Por quê? Porque o pessoal percebe que o governo não resolve problema nenhum, só piora a situação das pessoas. Tudo que o governo tenta fazer para melhorar a situação da população acaba piorando essa situação do ponto de vista econômico, né? Mas o ponto é que eles continuam achando que a culpa disso é das redes sociais. Não que temos que censurar direitinho a rede social, que aí vai dar certo. E eu falo para vocês, não é isso, a coisa é mais profunda. A informação descentralizada torna os sistemas hierárquicos mais ineficientes, né? O governo sempre foi uma merda, ele sempre foi muito ruim, sempre teve muito aquém de entregar o que prometia, né? De resolver os problemas da nação. Mas no passado, essa ineficiência não era tão grande. Por quê? Porque você tinha também a competição do sistema de mercado, você tinha custos de transação muito altos. E com isso meio que ficava uma comparação meio que justa. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, o governo ficou altamente ineficiente, enquanto soluções de mercado ficam muito mais eficientes e as pessoas começam a perceber esse tipo de coisa, né? Começam a perceber, por exemplo, que é muito melhor trabalhar de aplicativo do que se submeter à CLT. A CLT, que é a forma estatal de fazer as pessoas ganharem dinheiro, na verdade é uma bosta. Enquanto que o aplicativo, pô, a pessoa se trabalhar direitinho, não estou dizendo que trabalhar de aplicativo é uma maravilha, não é, né? Todo trabalho é chato, é ruim, tem seus problemas, mas no final das contas você consegue ter uma boa renda, né? E de forma muito melhor. Você não precisa ter horário para trabalhar, você trabalha quando você quiser, você faz as coisas no seu tempo, você começa a liberar coisas para fazer, né? Eu mesmo tenho isso aqui, né? Eu estou viajando nesse momento, estou de férias, estou trabalhando, mas eu estou separando um tempinho. Vocês podem ter reparado, os vídeos aqui no canal estão um pouquinho mais curtos, e não tem muito mais vídeos, às vezes eu fazia mais de 8 vídeos por dia, não, vai ser só 8 vídeos por dia mesmo, né? Justamente porque eu estou de férias. Você consegue se programar para fazer as coisas de forma mais adequada, tendo controle sobre a sua agenda. Olha só o que eles falam aqui, ó. Existe um fenômeno social que a ciência política tem chamado de a crise dos incumbentes. É fácil de entender. Antigamente, quem estava no governo, em sociedades democráticas, tinha uma clara vantagem sobre o adversário na busca de uma reeleição. Não apenas pela visibilidade, poder e influência, a pessoa estava o tempo todo na mídia e coisa e tal, mas também pelas possibilidades de receber o devido crédito por políticas bem-sucedidas. Ela não está errada, isso é o que eu falo para vocês, né? Quem estava no governo conseguia dizer que olha só como é que eu melhorei a sua vida. Eu melhorei, eu fiz coisas boas para a sua vida. Só que agora as pessoas não veem mais dessa forma, porque realmente o ponto de vista econômico acabou. Mas há pelo menos uma década, exatamente na região, na época da informação descentralizada e distribuída, que começou ali por 2013, 2014, tem sido cada vez mais difícil para os governantes se reelegerem. Repara que ela explica aqui também por que o Bolsonaro perdeu a eleição. E de fato, existe um fator nisso daí, né? O Bolsonaro foi muito criticado pelo governo dele. Botaram nas costas dele a questão toda da Covid.
apesar do governo do Bolsonaro ter acertado 100% na questão da Covid. É lógico que uma pandemia, muita gente perdeu entes queridos, muita gente ficou chateada de ficar em casa, e inevitavelmente um pouco disso acaba refletindo no governante, né? O Lula não teve nada perto disso, e no entanto está sofrendo a mesma situação. Independente da qualidade do governo, e a maior vantagem para quem está na oposição para angariar votos, ou seja, criticar o governo é muito melhor para angariar votos, né? Aí eles estão falando isso daqui, o fim da gratidão, o fenômeno do fim da gratidão, num artigo da Folha publicado, a queda da popularidade do Lula. Ele fala aqui, ó, que benefícios sociais e crescimento de renda costumavam se traduzir em apoio eleitoral, mas essa lógica está se desfazendo. Não há mais gratidão política automática. Por quê? Porque as pessoas percebem que o governo é altamente inefetivo. Ele diz que dá o Minha Casa Minha Vida, mas as coisas da Minha Casa Minha Vida é uma porcaria. A sociedade mudou, o eleitor se tornou mais crítico e menos fiel. Esse ponto aqui é chave. Realmente o eleitor hoje em dia ele é muito mais inteligente do que era há 10 anos atrás. Por quê? Porque ele tem a argumentação, tem a discussão em torno dos temas, ao contrário no passado, em que a televisão falava coisa e todo mundo confiava naquilo ali, né? Aqui, ó, essa é uma das encruzilhadas do governo atual, que está fazendo um governo maravilhoso, Lula ótimo, que maravilha o governo do Lula. Dá para ver que a pessoa é de esquerda, né? Aqui, olha, aconteceu mais ou menos nos Estados Unidos, que teve um governo competente do Joe Biden, que porra nenhuma, o governo do Joe Biden foi uma bosta também, né? Mas hoje nada disso se converte em voto. Governadores do mundo inteiro, governantes do mundo inteiro enfrentam dificuldades semelhantes para manter o voto, aquilo ali, né? E aí o que ela fala? Ela diz que a culpa é justamente, ela fala que é da informação descentralizada, mas ela vê isso como uma questão das redes sociais. Então aqui, ó. A primeira delas é que o pessoal tem falado de neocalvinismo, a percepção individualista da sociedade como eixo predominante. As ideologias neoliberais. Eu acho muito engraçado isso, porque o pessoal de esquerda entende neoliberalismo como de direita. Não, neoliberalismo é esquerda, isso já é esquerda. A ideia do neoliberalismo lá do Friedman, né, é justamente você pegar a questão da economia e dar alguma pitada de socialismo ali para dar uma melhorada. Isso é comunismo, pô. Isso é praticamente a mesma coisa que comunismo. Neoliberalismo é extrema esquerda. Esse pessoal está muito perdido na bolha deles para achar que neoliberalismo é a direita. É só na cabeça desse pessoal mesmo. Mas enfim, a competição e a desregulamentação no mundo do trabalho, não sei o que lá. E, de novo, repara que eles percebem o problema de que a informação descentralizada tornou o governo menos eficiente, tornou as estruturas lá de fora muito mais eficientes. E é por isso que as pessoas naturalmente migram para isso. Ninguém migra para perder dinheiro. Se CLT fosse bom, você acha que as pessoas iam abandonar a CLT para ir trabalhar de aplicativo? É lógico que não. As pessoas vão para onde é melhor para elas. A questão toda é que como a eficiência do governo está cada vez pior e a eficiência do livre mercado está cada vez melhor, as pessoas migram para o livre mercado, tendem a ter experiências mais de mercado, né? E a outra coisa que ela fala aqui é a algoritmização do mundo, né? Esse pessoal critica o algoritmo. De novo, o algoritmo, tudo que ele faz é buscar identificar aquilo que você já gosta, que você já quer. O algoritmo não é alguém que tenha vontade, né? Mas na cabeça desse pessoal é preocupante. Por quê? Porque é uma palavra nova que eles não conhecem muito bem, eles não sabem como é que funciona, então eles usam como um pozinho de pirlim-pim-pim para dizer que isso daí que faz mal e não sei o que lá, que isso que piora o mundo, né? Isso que é o problema. Ou seja, ela critica isso dizendo que a rede social é que é culpada desse fenômeno, mas não é. A informação descentralizada muda a economia que faz com que as pessoas mudem de opinião. Então esse pessoal vai continuar tentando censurar a rede social, proibir, calar e não sei o que lá, não sei o que lá, e não vai mudar nada. Por quê? Porque a economia vai continuar fazendo o efeito dela, fazendo a mágica dela, fazendo as pessoas irem para a descentralização, para o livre mercado e fugirem do sistema comunista, né? Chega a ser isso daqui, ó. O resultado é esse aqui. Segundo o pessoal está dizendo aqui, o Instituto Nexus diz que o Lula é o presidenciável com maior presença nas redes sociais. O que mais se fala do Lula? Eu não descarto isso não, realmente. Muita gente critica o Lula, eu falo Lula. A maioria das menções ao Lula é negativa. E é isso daí, é isso que acontece no final das contas. Quando você tem a discussão aberta na internet com argumentação, você percebe que o governo como todo é ineficiente. E o Lula como chefe do governo é ruim. O Lula é particularmente ruim porque, além dele ser chefe de um executivo ruim, ineficiente, ele ainda quer aumentar esse executivo. Ele ainda acha que a solução para o problema é um Estado ainda maior, que tenha ainda mais dinheiro, que tome ainda mais liberdades das pessoas, quando é o contrário. A questão econômica é muito clara. É muito melhor agora você descentralizar a coisa, você diminuir o tamanho do Estado, né?
E outra coisa absurda é isso daqui, ó, o PT está querendo que o TSE proíba impulsionamento de conteúdos críticos a governo na pré-campanha. Como assim? Não pode criticar governo na campanha? Que negócio é esse, pô? Criticar governo é o cerne da democracia, né? Repara como é que eles estão preocupados com isso. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, é uma preocupação idiota, porque eles não vão conseguir resolver isso. O problema não é que as pessoas estão falando e isso está fazendo o PT perder força, a esquerda perder força. Não, não é isso. A questão toda é a informação descentralizada muda os benefícios econômicos entre o custo de transação e o custo de administração. Se você quiser entender melhor esse conceito, tem um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic. Esse vídeo aqui, ó, por que o Estado vai desaparecer? Tá? Esse vídeo aqui em que eu explico esse conceito do custo de transação, o custo de administração, é um conceito econômico, vem do Ronald Coase, um economista da Escola de Chicago, e por que isso foi alterado com a tecnologia da informação, com a informação descentralizada e distribuída, e é isso que acontece. Os estímulos econômicos mudaram, não é meramente falar. Na hora que a pessoa para tomar uma decisão, ela vai pensar naquilo que é melhor para ela, e ela vai naturalmente para o lado mais eficiente. E o lado mais eficiente não é o lado do Estado maior. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.